Olá, meus irmãos, santa tarde para todos vocês. Aqui é Fábio, sou o fundador da Fraternidade Filhos da Misericórdia e eu desejo a todos vocês a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria, a coragem e o destemor do coração de São José. Bom, meus irmãos, estamos hoje no nosso segundo encontro sobre as vocações, nesse mês de agosto, Mês vocacional. E como já meditamos sobre o sacerdócio, hoje, encerrando a Semana Nacional da Família, meditaremos sobre a família, que é o berço de todas as vocações. É o celeiro onde cresceram todo tipo de sementes. Alguns se tornam religiosos, outros se tornam sacerdotes, outros leigos consagrados, mas todos nós nascemos de uma família. Então, meus irmãos, Deus instituiu que a família fosse o princípio de toda e qualquer vocação. Porque dentro de uma família cabem os dons, as inspirações mais santas, mais eficazes que o Senhor tem para o homem. E os bem-te-vis que estão a cantar aqui hoje confirmam isso para nós. Você ouviu? Então, toda vez que eu ouço um bem-te-vi cantar, eu lembro que eu sou bem visto pelo Senhor. Pronto. A família é então, para Deus, o lugar de ser bem visto. Pensem assim, meus irmãos, quando o Senhor quer abençoar alguém, ele pensa em como, na economia dessa bênção, ele dispensar essas graças ao homem de uma forma eficaz. Então, Jesus mesmo diz que é muito mais propício que ele derrame bênção sobre uma comunidade, sobre dois ou mais reunidos, do que sobre um só. Porque quando é para um só, pode ser que esse coração tenha divisões em seu coração, ou peça algo que não seja bom para ele ou bom para o outro. Mas quando os homens se unem em um só coração, Jesus diz: ali eu estou no meio deles, e tudo que me pedirem será dado. Então, na economia do Senhor, do amor, da graça, Jesus compreende que quando ele vai abençoar o homem, ele quer abençoar a comunidade. Então, quando, por exemplo, um sacerdote franciscano pede a Deus, Jesus dispensa aquela graça para a comunidade franciscana. Quando eu peço para algo, no meu quarto, Jesus enxerga a minha família. Quando alguém de uma comunidade de leigos, por exemplo, pede algo, mesmo que seja na intimidade do seu coração, Jesus quer abençoar a comunidade inteira, porque o bem que ele fizer a mim, ele fará a todos aqueles que eu amo. O bem que é feito a um sacerdote recai sobre toda a igreja. Um bem que é feito a um religioso recai sobre toda a congregação. Um bem que é feito a uma família recai sobre cada um dos seus membros. Então, Jesus torna eficaz, torna excelente uma oração quando ela é feita em comunhão. Ou seja, quando eu realizo aquela oração unido ao outro coração. Quando eu tiro as divisões. Por isso ele nos orienta o perdão, como tanto orientou durante essa semana inteira em que Jesus formou as famílias. Nós não podemos nos apresentar a Deus de coração manchado, orgulhoso, magoado com ninguém. E além disso, eu devo procurar com todas as minhas forças ter comunhão para com meu irmão. Então, se alguém me ofendeu, por exemplo, alguém da minha família, ou alguém do meu instituto religioso, ou algum sacerdote amigo, eu tenho que procurá-lo e tentar ganhar aquele coração, um a um, em intimidade. Se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, eu preciso acolher com mais um testemunha, ou dois.
Se eu conseguir, amém. Se eu não conseguir, usar da palavra e da igreja. Se eu conseguir, amém. Se eu não conseguir, pelo menos eu tentei amar. Então, Jesus nos dá uma certeza assim, ó. Se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. E tudo que ligarem na terra será ligado no céu. E o que desligarem na terra, ou seja, o que não tiverem um objetivo comum, o que não for beneficiar a todos, será desligado também no céu. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus propicia que a família seja o berço, o celeiro de toda a graça, de toda a vocação. Porque o que é a vocação, senão um chamado de vida específico que vai me levar à santidade, ou seja, a uma grande amizade com o Senhor, a uma grande doação de mim mesmo para com o meu amado. Então, é isso que é a vocação. E a família é o lugar onde Jesus vai capacitar os seus membros para serem santos, que essa é a primeira vocação. Vocação à santidade, que todo mundo tem. Mas eu vou me santificar aonde o Senhor mais me potencializar para ser amigo dele. A uns, Deus potencializará muito melhor e muito mais eficazmente e muito mais em atenção à oração no sacerdócio do que na vida de leigo. Ou a outros, Deus vai santificar muito melhor na vida religiosa e outros dando testemunho nesse mundo como leigos. Mas de onde a gente nasceu? De uma família. Todo padre teve mãe, teve pai, teve irmãos, todo religioso também e todo leigo também, para que a gente possa, dentro da família, receber toda essa graça do Senhor. Aí você vai me perguntar assim, mas Fábio, como fazer para ter na família essa eficácia da vocação, como você falou? Como Deus torna possível que esse seja um celeiro fértil e não estéril? Como é que Deus faz para que esse solo seja bem permeado, bem encharcado, bem fertilizado para as virtudes de gerar dentro de si santos? Porque não é uma coisa comum, não deve ser simples, não deve ser fácil fazer com que a família seja tão eficaz assim. De fato, meus irmãos, se a gente for olhar bem para o que nós chamamos de família hoje, ela não anda tão bem. Não anda gerando tantos santos. O nosso tempo está mais do que nunca exigindo que venha um santo por aí e as nossas famílias estão bem áridas, porque não seguem mais o Senhor. Então você vem me perguntar, como fazer com que essa família seja fértil sim? Até mesmo o evangelho de hoje nos dá essa dica, Vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e daqueles que se assemelham a elas. Ou seja, falta uma grande dose de pureza e de inocência no meio da família para que essa família seja real celeiro. Então, no Egito, meus irmãos, muitas vezes também o povo passou fome. Lembram de José, que foi confiado como administrador do celeiro e apenas ele dedicava às famílias o trigo para se alimentarem? Pois bem, estamos do mesmo jeito. Apenas a Santa Igreja consegue fazer com que esse celeiro seja frutífero naquilo que está faltando no mundo inteiro e que mais carecemos, santidade. Então, precisamos voltar para o catecismo da nossa igreja para entender como que a família tornou-se um celeiro verdadeiro. E a resposta é bem simples. A primeira coisa que existe dentro de uma família para que ela seja eficaz chama-se matrimônio. Exatamente. O primeiro sacramento, matrimônio. E assim nos diz o catecismo, no artigo 826. O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher e lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristamente
os seus filhos. Não é isso que falta? Não é isso que está faltando na família para que ela seja um real celeiro? Está aqui a resposta. O matrimônio tem que existir. Então, se nós quisermos iniciar, uma família para receber essas graças do Espírito Santo, é necessário conduzi-las a um matrimônio. Mas não um matrimônio falso, um matrimônio válido. Então, por quem é instituído o matrimônio? Primeira coisa que precisamos fazer as pessoas lembrarem. Ele é instituído pelo próprio Deus. No Antigo e no Novo Testamento, o Senhor estabelece a dignidade disso como um sacramento. Tem o sacramento do matrimônio alguma significação especial? Claro que tem. O sacramento significa a união indissolúvel de Jesus com a Santa Igreja, sua esposa e nossa mãe amantíssima. Ou seja, por que a eficácia está em um matrimônio santo? Porque o matrimônio tem uma significação especial na união do próprio Cristo com a Igreja. Do mesmo jeito que Cristo toma a Igreja e é fiel a ela, e ela se vê nutrida pelo seu esposo, da mesma forma também, no matrimônio, Deus vê uma oportunidade de nutrir, de enriquecer as famílias com a graça da santidade. Então, existe alguma condição para a gente se preocupar de que os matrimônios não andam bem? Existem. Você sabia, por exemplo, que é necessário para um matrimônio ser válido que o esposo e a esposa queiram muito? É necessário. Se um ou outro tem dúvidas, aquele casamento sofre da dívida de um consentimento. Então, será que não é por isso? Precisamos então trabalhar melhor o consentimento dos cônjuges para uma união que é indissolúvel, que vive na fidelidade, uma fidelidade que resiste à pobreza, à riqueza, à saúde, à doença, todas as dificuldades por uma eternidade da vida. Também é necessário que esse casamento venha a admitir os filhos que Deus desejar para educá-los na fé cristã. Meus irmãos, se alguma dessas condições estiver faltando, há uma grave falta de cláusula com o matrimônio. E pode ser por isso que essa família tenha uma dificuldade em receber, como o catecismo diz, as graças de que os esposos se amem. Claro, se não há consentimento, como é que eles vão se amar? Se eles não querem filhos, como vão se amar? Se não querem a graça de Deus por um matrimônio válido, como que eles vão educar santamente e amarem-se santamente? Podem se amar de uma forma totalmente não santa. E podem também conduzir seus filhos de uma forma completamente burlesca. Mas o matrimônio garante, quando válido, que aquele casamento e que aquela família vai ser o celeiro de grandes graças e de grandes santos. Então precisamos fazer com que as pessoas voltem a entender o que é o matrimônio. O matrimônio não é uma conveniência, não é uma vontade própria, não é algo que eu decido fazer, ou que eu tenho vontade de fazer, ou que eu me faça casado. Não. É um dom de Deus para santificar aquela família. E se a minha ou a sua família está torta, pode ser porque está faltando nela um matrimônio santo. Um matrimônio santo sequer poderia atrair as graças de Deus para o amor mútuo santo e para santidades nas vocações. Veja como isso é grave, meus irmãos. Então, outra coisa, a bênção do pároco é importante? Ela é necessária para constituir o sacramento? Ela é dada para sancionar, em nome da Igreja, a união que os esposos fizeram, pois os principais autores dos votos de matrimônio é o esposo e a esposa. Então nós podemos perguntar assim: como eu devo chegar para validamente ter um casamento cristão? Primeiro, nenhum dos esposos pode estar casado. Nenhum deles pode ter já um casamento prévio, porque isso invalida o casamento.
E nesse sentido também eu posso dizer que a vontade dos esposos também não pode estar comprometida com alguma outra coisa. A vontade tem que ser livre em aceitar o cônjuge com tudo que ele é, possui, tem e está disposto a viver. Outros impedimentos, por exemplo, eu posso contrair matrimônio diante da igreja, estando em pecado mortal? Bom, se eu fizer isso, o catecismo me diz que eu estou fazendo um ato de sacrilégio. Não sou eu quem digo, hein? Então vamos lá, as condições que o catecismo aponta como necessárias para que esse matrimônio seja válido. Número 835. A bênção do pároco para tornar aquilo sancionado pela igreja. Número 836. A intenção de quem contrai o matrimônio. Então, quem contrai o matrimônio deve ter, primeiro, a intenção de fazer a vontade de Deus. Sem isso, o matrimônio é inválido. 836. Segundo, procurar nele a salvação da alma própria. Ou seja, se eu não quero me salvar, eu não posso me casar. Olha que grave isso. Terceiro, educar santamente, cristamente os seus filhos, se Deus os conceder. Ou seja, se eu não educar meus filhos santamente, eu estou incorrendo em uma falta de cláusula. De que maneira, então, devem se dispor os esposos para receber o fruto do sacramento? Então, para receber o sacramento, os esposos precisam, primeiro, encomendar-se de todo o coração a Deus. Olha que forte. Conhecer a sua vontade e, para alcançar dele as graças que são necessárias de tal estado, precisam consultar os pais. Olha que forte. Eu preciso consultar meu pai e minha mãe. Antes de chegar ao noivado, como exige a obediência e o respeito devido aos mesmos. Consultar a vontade. Ela é impeditiva? Não. Mas eu preciso consultar. Olha que forte. Mas se o homem e a mulher querem se unir, tudo bem. Mas que é necessário consultar? É necessário. Preparar com uma boa confissão, até mesmo geral, se for necessário, de toda a vida. Evitar toda a familiaridade perigosa de trato e de palavras ao conversarem mutuamente antes de receberem sacramento. Há quem o diga, então, de experimentar da carne. Então, a vontade tem que ser essa, de fazer esses requisitos. Número 837. Você sabia? Pois é, está sabendo agora. Quais as principais obrigações das pessoas unidas em matrimônio? Primeira, guardar inviolada a fidelidade conjugal e proceder sempre cristamente em tudo. Segunda, amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência e viver em paz e harmonia. Condição necessária. Terceiro, se tem filhos, cuidar seriamente de prover as suas necessidades, dar-lhes educação cristã e deixar-lhes a liberdade de escolher o estado de vida a que Deus os chamar. Ou seja, eu preciso deixar com que os meus filhos tenham a vocação que o Senhor chama. Que forte isso, né? Número 840. Para contrair licitamente o matrimônio cristão é necessário estar livre dos impedimentos matrimoniais. Para instruído nas verdades cristãs da religião e estar em estado de graça. Não estando em estado de graça, ou seja, não tendo confessado os pecados, eu cometeria um sacrilégio contra a igreja. Quais são os impedimentos? Existem impedimentos que são impedintes, como um voto de castidade prévia. Mas existem impedimentos que são completamente ilícitos para o matrimônio, como se eu já for casado. Meus irmãos, sabíamos disso? Não sei. Mas eis aí a necessidade de meditarmos sobre um sacramento importantíssimo para que a nossa família volte a ser um celeiro de graça. Por isso eu posso dizer para você que o maior exemplo de vocação e de missão, que é Jesus, ele nasceu de uma família
com um casamento válido entre a Virgem Maria e São José. E esse casamento da Virgem Maria com São José era tão válido, porque ele consentia em intenção de unirem-se a Deus, de educar os filhos, não tinham motivos de impedimento nenhum dos dois era casados, extremamente livres, e não rompeu o consentimento que ambos tinham de viverem conforme o que Deus já havia estipulado para o estado de seus corpos. São José e a Virgem Maria viveram um celibato, mas em um casamento válido. E o fruto disso foi o Senhor, nosso Salvador. Então, da mesma forma, se a nossa família quer ser santa, ela precisa inicialmente de um matrimônio, como nos diz o catecismo da nossa Santa Igreja. Então, busquemos isso e alertemos as famílias de que elas estão autorizadas a amar, mas precisam fazer isso muito bem feito. Fiquem com Deus e até a próxima semana, quando nós iremos falar sobre a vida dos religiosos. Um cheiro na alma, fiquem com Deus. Tchau!